Presentes, coisas que trocamos em aniversários, feriados ou aleatoriamente durante o ano. Geralmente são vistos como sinais de amizade entre pessoas, mas e entre países? Porque, ao longo da história, e até mesmo nos dias atuais, os países costumam dar presentes uns aos outros. Um exemplo histórico é a Sala de Âmbar, um presente do rei Frederico I da Prússia para o czar Pedro, o Grande, uma câmara decorada com painéis de âmbar, folhas de ouro e espelhos, avaliada em cerca de 130 milhões de dólares atualmente, que foi perdida durante a Segunda Guerra Mundial. Ou Rano, elefante branco de estimação, presenteado pelo rei Manuel I de Portugal ao Papa Leão X. Um que todos nós lembramos da mitologia, embora sua precisão histórica seja improvável, é o cavalo de Troia, presenteado pelos gregos aos troianos durante o cerco de Troia, que eu acho que simboliza o tipo de presente que você não quer receber. Eles podem simbolizar amizade entre povos de duas nações, representar esforços diplomáticos ou ter significado simbólico pelo que representam. Neste vídeo, vou falar sobre alguns dos presentes mais interessantes que países já trocaram, o que eram, por que foram dados e, às vezes, seu significado. Começando pelos da miniatura, o presente de país mais famoso provavelmente é a Estátua da Liberdade. Uma estátua de cobre, que só descobri recentemente ter sido originalmente dessa cor, oxidando até ficar azul esverdeada. O gráfico mostra a mudança da cor da estátua, do laranja do cobre ao marrom, verde e agora quase azul. Foi um presente do povo da França para o povo dos Estados Unidos no ano de 1886. A estátua representa Libertas, deusa romana da liberdade. Seu objetivo era celebrar a aliança entre americanos e franceses na Revolução Americana e simbolizar como a Guerra Revolucionária dos Estados Unidos da América inspirou os franceses a derrubar a monarquia e se tornarem uma república. Uma curiosidade que talvez você não saiba é que também existe uma versão pequena dessa estátua na França. Uma réplica em 1/4 do tamanho está em Paris, presenteada à cidade em 1889 pela comunidade americana para celebrar o centenário da Revolução Francesa. Um presente, em ambos os casos, para fortalecer os laços entre os povos das duas nações e simbolizar seus ideais de liberdade e autonomia. A outra, que aparece na miniatura, é um presente dado pelo Egito à França. Em 1826, o vice-rei otomano do Egito, parte do Império Otomano, presenteou o rei francês Carlos X com a girafa Zarafa. O objetivo parecia ser convencer os franceses a deixarem de apoiar os gregos na Guerra de Independência. Foi a primeira girafa vista na Europa em mais de 3 séculos. Presentear animais era comum na época colonial entre potências europeias, tendência que persiste em parte atualmente. Em 2013, o Mali presenteou a França com um camelo em agradecimento por sua libertação. Em 1972, após a visita de Nixon, a China deu 2 pandas gigantes aos Estados Unidos, Lingling e Xing. O presidente não manteve eles como pets na Casa Branca. Ficaram no Zoológico de Washington, Distrito de Colômbia. O objetivo era mostrar que a China queria relações oficiais com os Estados Unidos da América após seu conflito interno e a disputa com Taiwan sobre qual era a verdadeira China. Uma curiosidade: entre 1958 e 1982, a China presenteou 23 pandas para 9 países diferentes, dando origem ao termo diplomacia do panda. A mesa Resolute é um dos presentes mais icônicos já dados aos Estados Unidos da América, comparável à Estátua da Liberdade, oferecida pelo Reino Unido. Dada pela Rainha Vitória ao presidente Hayes em 1880, a mesa foi feita com madeira do navio britânico Her Majesty's Ship Resolute. Era um navio de exploração do Ártico abandonado após ficar preso no gelo. Um navio americano o encontrou, fez reparos e o devolveu ao Reino Unido como gesto de boa vontade, numa época de relações tensas entre os dois países. Após 20 anos, o navio foi desativado e a escrivaninha feita com sua madeira. Ela ainda é a escrivaninha presidencial. Em 2009, o primeiro-ministro britânico Brown deu ao presidente Obama um porta-canetas feito da madeira do navio, irmão do Her Majesty's Ship Resolute. Os Estados Unidos parecem ter muitos de seus itens icônicos dados por outras nações. O martelo usado no Senado foi um presente da Índia e é feito de marfim. Em 1954, o martelo usado desde 1789 quebrou quando o vice-presidente Richard Nixon o utilizou em um debate acalorado.
O Senado não encontrou marfim suficiente para substituir o martelo. Mais tarde, o vice-presidente da Índia visitou o Senado e doou uma réplica do original, ainda em uso hoje. E um dos mais impressionantes também veio do Reino Unido, mas foi para a União Soviética na época, a espada de Stalingrado. Em 1943, uma espada cerimonial longa, inscrita pelo rei Jorge, foi entregue pelas mãos de Winston Churchill a Stalin durante a Conferência de Teherã. Ela foi feita para ser um símbolo de reconhecimento aos soldados soviéticos que lutaram durante a Batalha de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial. Nela estão gravadas as frases: aos cidadãos de coração firme de Stalingrado, presente do rei Jorge VI em homenagem do povo britânico. Os Países Baixos deram ao Canadá um presente especial, 20.000 flores de tulipa. Todos os anos, a família real holandesa e a Associação de Produtores de Bulbos da Holanda dividem o custo de enviar 20.000 tulipas ao povo canadense. Isso é um agradecimento por terem dado asilo à princesa Juliana da família real holandesa e suas filhas na Segunda Guerra Mundial. Isso começou em 1945 com um presente de 100.000 tulipas, depois passando para 10.000 por ano. Até agora, 830.000 tulipas foram dadas e, em 2017, uma tulipa foi cultivada para se parecer com a folha de bordo da bandeira canadense. A cidade canadense de Ottawa realiza um festival de tulipas todos os anos e quase todos os maiores parques da cidade têm tulipas. Não descobri por que escolheram tulipas em vez de outras flores, mas imagino que seja por serem comuns e talvez as mais cultivadas na Holanda. Falando em plantas, de certa forma a Noruega presenteia os britânicos com uma árvore de Natal todos os anos. Trafalgar Square, em Londres, é famosa na Inglaterra pela sua árvore de Natal durante o Natal. O que eu não sabia é que essa árvore é presente da Noruega, como agradecimento pelo apoio britânico durante a Segunda Guerra Mundial e a luta contra a invasão alemã. Anualmente, eles selecionam um abeto de 50 a 60 anos e o enviam ao Reino Unido, onde é decorado com 500 luzes brancas e visitado por cerca de 40 milhões de pessoas por ano. Outro exemplo são as cerejeiras de Washington, Distrito de Colômbia, dadas pelo Império do Japão em 1912. Mais de 3.000 cerejeiras foram dadas por eles aos Estados Unidos como um sinal de amizade. Um dos presentes mais caros foi dado pela China a Costa Rica em 2011, a construção gratuita de um estádio. A China arcou com cerca de 100 milhões, tornando o estádio o nacional da Costa Rica. Alguns dizem que isso fez parte de um acordo econômico entre os dois países e pode ser o presente mais caro já dado entre duas nações. A China costuma agir assim, oferecendo presentes como construção de estradas, prédios e infraestrutura em outros países, principalmente na Ásia, África e também nas Américas. O foco deve ser a diplomacia econômica, seja em acordos comerciais ou na compra de influência. Uma última possibilidade positiva é a espionagem. Eles ofereceram construir a sede da União Africana, mas depois foram descobertos vários dispositivos de escuta para espionagem. Um exemplo real e moderno de um presente do tipo cavalo de Troia. Outro presente realmente interessante foi dado por Fiji ao Reino Unido, um dente de baleia. Quando a rainha Elizabeth visitou as ilhas, os chefes tribais fizeram uma cerimônia e lhe deram um dente de baleia chamado tábua como presente. Na cultura fijiana, os dentes são tradicionalmente coletados das mandíbulas inferiores de baleias encalhadas. E como o encalhe de baleias é um evento relativamente raro, esses dentes são extremamente valiosos. Eles aparentemente desempenham um papel importante nas cerimônias tradicionais de casamento, luto e pacificação, assim como em visitas de estado. Esse tipo de presente de visita de estado ou presente diplomático é muito comum, às vezes sendo coisas tão simples quanto medalhas comemorativas ou, em outras ocasiões, presentes simbólicos que chefes de estado ou representantes diplomáticos trocam entre si. Isso é uma tendência histórica. Na Idade Média, o Império Bizantino presenteou países ocidentais com sedas e tecidos para mostrar sua riqueza. Após o Congresso de Viena em 1815, a família real britânica e o governo deram caixas de rapé valiosas aos participantes. Um exemplo interessante é a presidência rotativa da União Europeia. Em 2009, quando Portugal terminou seu mandato na presidência da União, eles presentearam o país sucessor com um dispositivo dourado de navegação oceânica que os portugueses chamam de astrolábio, simbolizando como a União Europeia estaria sempre navegando em direção a um futuro positivo.
Desde então, esse item tem sido trocado entre os países que assumem a presidência da União Europeia. Outro exemplo de esforço diplomático foi o botão de reiniciar entregue pelos Estados Unidos da América à Rússia em 2009, como uma tentativa de melhorar as relações entre os dois países que, como todos sabemos, têm sido tensas desde o início da Guerra Fria. Os americanos presentearam a Rússia com um botão de reiniciar simbólico, que não funcionava, simbolizando exatamente isso: o desejo de reiniciar as relações diplomáticas entre os dois países, esquecendo os conflitos do passado e permitindo que eles sigam em frente de forma positiva. Parece que um grande erro foi cometido. O botão estava rotulado com a palavra russa errada e, em vez de significar reiniciar, significava sobrecarga. Sobrecarga não é ruim, mas é um erro estranho. Esses são alguns dos presentes mais icônicos e interessantes que países já trocaram. Você conhece outros? Comente abaixo. Obrigado por assistir. Inscreva-se se quiser e até a próxima para mais conhecimento geral.